E aí o Alexandre Pretzel, que é do Grupo Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes de São Paulo, me chamou e disse: Tchê, Cristaldo está indo para o Atlético? Eu falei: Thiago, busca aí. Então, e aí a informação que eu tenho é a seguinte, isso de fato é uma coisa que vem do Grêmio, um movimento que vem do Grêmio, pensando na possibilidade de contratação do Matheus Mendes, que nós trouxemos aqui ontem em primeira mão. Que o Grêmio tem interesse na contratação do Matheus Mendes, goleiro de 26 anos, pertence ao Atlético, tem contrato com o América de empréstimo até dezembro de 2025, o vínculo com o Galo se encerra em dezembro do ano que vem, e o Grêmio tem interesse em levá-lo na próxima janela de transferências e estaria disposto a colocar de fato Cristaldo em uma eventual negociação pela ida do Matheus Mendes lá para o Rio Grande do Sul. O ponto é, de acordo com uma fonte do Atlético, hoje o Atlético não tem interesse na contratação do Cristaldo. Não é um nome que hoje o Atlético teria interesse em contar no elenco do Cuca. Eu honestamente não me lembro do futebol do Cristaldo, cara. É porque é assim mesmo, aparece, desaparece. Meia Vila de Sante a criação. gente consegue falar. Vamos lá. É bom. Meia de criação, destro. Eu acho que Será que é Cristaldo- esse o nome que o Atlético está precisando? Eu acho que não. Cara, eu fico assim, eu entendo que o Atlético tem várias necessidades, mas a principal necessidade para mim, eu não vejo surgir, só se o Atlético está trabalhando de forma muito silenciosa para conseguir os volantes que o Atlético precisa. O Atlético não precisa de um volante, o Atlético precisa de volantes no plural. E isso precisa para ontem. O Atlético já precisava estar se movimentando para quando ter a parada, o Atlético já poder, o Cuca, trabalhar com esses atletas para fazer que eles se entrosem com esse time, para quando retornar do Mundial, o Atlético já está utilizando esses personagens para evoluir o time do Atlético. E eu não sei se o Cristaldo seria esse jogador para acrescentar logo de cara no meio-campo do Atlético, Breno. Eu acho que não é aquele jogador que vai ter uma unanimidade, não chegar e falar assim, ó, chegaria para ser titular. Chegar para agregar, sinceramente, o Atlético eu acho que agora precisa do quê? De volante titular. Quem vai chegar para assumir esse meio de campo do Atlético? O Atlético precisa disso. Matheus Fernandes. Mas tá caindo, mas são jogadores, por exemplo, o Cristaldo ele tá de saída do Grêmio. Então seria um jogador Conveniente pro Grêmio, não pro Atlético. Não, tô dizendo o seguinte, sabe aquele negócio assim, tá no mercado, traz? Cara, eu sinceramente, nesse ano, nenhum gol, nenhuma assistência. Se pro Grêmio... Você trocaria no Vila Sante? Se pro Grêmio ele não tá servindo... isso aí é o que o Cuca Mas quer, o Vila Sante eu acho que não vai Mas sair você de lá. trocaria no Vila Sante, se fosse... Esse sim. Vai o Matheus Mendes, Não, o Vila vem o Sante Vila tem mais Sante. qualidade. Tem mais qualidade. E joga em posição diferente. Eu né? mandaria mais um jogador ainda do elenco. Ainda mandaria o Bernard. De brinco. Só pensei. Não, e o Filipão, alto, desculpa, você gente. pode ter certeza que o Filipão toparia. O Bernard? Alegria nas pernas. Alegria nas Bernard e o pernas, Matheus irmão. Mendes, em troca do Vila Sante. Agora aqui, reprovaram o Volpe lá, tá legal, hein? Nossa. O Volpe lá já depois tá... que o Groy saiu dele, do Thiago, gol é do de Grêmio. 8 milhões de euros, não é isso? Quem foi que veio aqui e participou conosco lá? O JB Filho. Foi 8 milhões Ele acho que de ele falou euros. 15, não? 8 de euros. 8 de euros? 8 de euros. 8 de euros. É muito. É muito. É muita grana, muita grana. Mas esse, ok. É um jogador que agrada ao Cuca. Esse agrada ao Eu Cuca acho e bem entraria assim. no time do Atlético. Eu também acho. que ele Agora tinha o titular. Cristaldo não. Absoluto. Nem um pouco. E o Matheus Fernandes? Parece que a coisa tá desenrolando, né? Eu não Deve ter acho, reunião não aí pra acho o poder- Matheus Fernandes ruim, mas não acho que ele soluciona um problema que o Atlético está vivendo, que Eu é a questão do também acho. volante. Ele é volante, para mim ele é um jogador razoável, mas ele não soluciona. Falando em Ele Matheus Fernandes, não resolve o problema. você estava dizendo que hoje... É o Matheus Fernandes. Pois é, mas a reunião já é para selar? Não sei se é para selar, mas eu sei que o mesmo empresário dele é do Dudu, né? O grupo, e eles vão reunir lá. Depois da apresentação do Dudu, deve ter uma reunião na Arena MRV e eles vão conversar sobre o Matheus Fernandes. Então, eu imagino que É o que eu acabei de a dizer. coisa Não, pode caminhar. Eu acho Só que que um não é jogador, um nome que eu gostaria, eu sinceramente. acho que é um jogador que ele pode agregar, mas ele não resolve o problema. Cara, nem um pouco, velho. Ele chegaria para compor elenco. É um jogador que está sendo subutilizado no Bragantino. Eu não posso, de verdade, entender que um jogador que não está sendo bem utilizado no Barcelona, Bragantino pô. vai chegar aqui para ser protagonista. O Atlético precisa, o Atlético precisa buscar protagonistas para esse time. O Atlético não tem hoje no seu elenco
atletas nesse perfil. O Atlético tem o Hulk, que já está aqui há muito tempo e carrega esse time nas costas. Gente, o jogo dele contra o Fluminense, você vê que o Hulk continua sendo aquele cara do soldado de um homem... como que é? Exército de um homem só. Engenheiro do Havaí, Engenheiros do Havaí. Exército de um homem só. Difícil exercício de viver em paz. E realmente ela vive nisso. É um Mas o que difícil você quer, exercício de Elton, viver o em que paz. você quer e o que o torcedor quer, para o Atlético conseguir esse jogador, tem que colocar a mão no bolso. Porque Porque essa questão só de oportunidade de mercado, o que você falou aí, oportunidade de mercado... Eu estou errado? Não, claro que não. Você tá numa péssima fase hoje, hein, Brandão? Não estou falando que tá errado, não, gente. Tá falando que tá errado. Eu estou falando que tá errado, não. Eu estou falando que o principal ponto que ainda não aconteceu é porque a diretoria tem que entender que ela vai ter que colocar a mão no bolso. Porque esse negócio de só oportunidade de mercado, tem hora que dá certo? Tem, mas tem hora também que não dá. E uma coisa é você arrancar. dinheiro. E uma coisa é você arrancar alguém do banco de reservas do Flamengo, que tem um elenco excelente, pode ser alguém útil no seu time de Sim. fato. Ou do próprio Palmeiras. Caso do Atlético, caso do Cruzeiro. Os dois casos. O Cruzeiro trouxe o Fabrício Bruno, banco no Flamengo, opa, zagueiro titular aqui. O Atlético com o Rony. Mas isso não se estende, por exemplo, o Red Bull Bragantino, né? Quando a gente olha o elenco. Mas tem um negócio assim, se os caras falam que não tem dinheiro, não tem o que fazer, gente. Precisa contratar. Eu também Thiago, acho mas que no precisa começo contratar. do ano o Precisa papo era ter. esse também, Eu acho que Thiago. você tem que comprar eu acho que vocês têm que todos comprar um apartamento do lado da minha casa. Thiago. Pô, o dinheiro é seu, Não, sou eu. mas sabe Thiago, qual que é a diferença? Thiago, tem que Você ser não- mais mas sabe qual que é a criativo, cara. diferença? Peraí, mas sabe qual que é a Eu também acho diferença? que pode ser mais criativo, mas Mas hoje não tem como exigir que os caras invistam. Eu não tenho essa condição, mas você não vai me ver no final do ano viajando para Ibiza, porque é exatamente isso que o Atlético faz, muitas vezes. Vamos que pra Ibiza? não, seria maravilhoso. Fala que não tem dinheiro para montar o elenco no início do ano. O Atlético fala que vai um pouco mais tímido no mercado. Você olha, o Atlético é o terceiro clube que mais fez investimentos. 158 milhões. Sabe? Então, a questão é Mas isso. o que eles alegam nesse discurso, momento é que ele eles é não muito conseguem, volátil. não Tudo conseguem bem. contratar. E, cara, honestamente, eu acho que eles são os grandes responsáveis. Porque eu acho que gastaram mal, em alguns momentos, o dinheiro do clube. Mas, assim, o ponto Até que enfim você está concordando que o planejamento não foi bom. Até que enfim. Demorou pelo menos 5 meses para você entender isso, né? O ponto é, 5 eles meses. precisam agora, para mim, contratar 2 volantes. Mas se os volantes que eles podem contratar são o Matheus Fernandes e, sei lá, o William Arão, Aqui, eu não gosto, dá, né? mas não dá para ter nada melhor Posso- com criatividade, irmão. posso falar dá para mais? olhar para o Matheus mercado. Fernandes é Peraí, criatividade. dá para olhar para o mercado Você buscar um reserva do Bragantino, colombiano, criatividade. dá para olhar para o mercado equatoriano. Dá, Ô, dá, Everton, não dá. Você acha que dá? Hein? Everton. Ué, Não, mas viu, peraí, Rogério? irmão. Quem trabalha com isso Everton. tem Não, obrigação. Posso- Porque se o time é pouco físico e não tem dinheiro, sério, Matheus Fernandes, você acha que vai Posso- mudar alguma coisa? Eu O acho próprio que, gente, calma eu aí, acabei de falar do Elton, Matheus você tá Fernandes sofrendo de aqui. ejaculação precoce, você precisa Eu tratar. acabei de falar do Matheus Fernandes Nossa, aqui, HG. o seu casamento não vai durar muito tempo desse jeito. Então é o seguinte, perdi o raciocínio. Mas né? eu O Matheus Sua. Fernandes. Vontade de Você está tacar falando isso que o na Matheus cara, Fernandes cara. não era a solução. Você falou que o Cara, Matheus mas não dá pra você olha, vamos time olhar é pro pouco mercado físico, aqui. os Quem não é no cacete. Bragantino que o Bragantino tá usando? Então traz. Vamos lá pro Grêmio lá. O Cristal do Os Grêmio caras não normalmente são quer. oferecidos, vai lá. Zé. Não pode ser assim não, Esses gente. caras normalmente são sugeridos. A primeira coisa que o atleta tem que fazer é pagar, né? Quem ele deve. Vai lá, paga o Cuiabá, não vai pagar na justiça. Paga lá o Atlético Paranaense. Agora, como é que tá enfiando dinheiro, cara? Porque não tá pagando e não tem dinheiro para contratar. Você precisa perguntar lá quando você for lá na coletiva dos homens lá. amanhã pra saber ele vai como ter é que essa fazer. oportunidade, né? Pois é, para saber como é que vai fazer. Como é que tá o Fred, que jogava no Inter, que foi revelado no Atlético? Tá onde? Mas eu não sei, olha aí para nós aí. Pois não, fala aí, ninguém senão me você vai responde. adoecer. Acho que futebol turco, Thiago, é porque eu não se sei, digo que Turco sei. não, irmão, Se não turquês. sei, digo que não sei. Por exemplo, de criatividade, né? Que a gente tá falando de criatividade, aí muita gente fala assim, então fala alguma coisa de um momento de criatividade. O Atlético foi criativo quando foi buscar o Paulinho. Sim. O Paulinho, uma oportunidade excelente. Outro nome, o Savarino. O Savarino foi visão de mercado, de você pegar e conhecer o que está acontecendo no seu entorno. Colômbia, Venezuela, Uruguai, Argentina. Você pega e vê em um personagem que vai acrescentar aqui. O Savarino acrescentou aqui, tanto é que saiu e voltou e foi campeão novamente, jogando pelo Botafogo. Então, ou seja, um nome que acrescentou e muito, não só para o Atlético, para o futebol brasileiro. E o Paulinho está aí, acrescentando. Agora, é isso que você acabou de falar. Eu não posso entender e aceitar
o Atlético, com a grandeza que tem, com o investimento que teve nesses primeiros meses, que o Valor acabou de lembrar, é o terceiro time que mais investiu, fica trazendo, tá sobrando no Bragantino, tá sobrando no Juventude, tá sobrando no Grêmio, tá sobrando no Internacional, e vem pra cá, pô, se fosse o Michael lá no Flamengo, pode vir pra cá. Né? Outros que depende de onde você está tirando. O Luiz Araújo, experiências do Atlético, Luiz Araújo, tá na reserva do Flamengo, vem pra cá. Aí vale. Nesse sentido, não foram tão experientes, né? Porque assim, o futebol não tem algumas coisas que não tem lógica no futebol, mas qual a chance? Quem tem mais chance? Assim, a pergunta a seco, a princípio de dar certo. Você trazer um reserva do Corinthians ou do Red Bull Bragantino? E o reserva do Corinthians está aí hoje no Atlético, que para muitos não serve para nada, que é o Fausto Vera, mas está sendo titular. O Daverson, vamos lembrar como é que ele veio para o Atlético? Ele estava escanteado lá no Cuiabá também. Então o Atlético pode trabalhar com essa situação de dar uma olhada nos bancos de reservas dos outros 19 clubes da Série A? Pode, mas não pode ser só essa a via de criatividade. Até porque o Atlético, na minha Corinthians, o Corinthians acertou para mim em 2 nomes, cara, assim, que o Corinthians foi muito criativo. O Carrijo. É tudo que o Atlético precisava, era de um Carrijo. Martínez e outra também coisa, o Martínez também foi bom. O Garro. Como joga a bola o Garro. Isso é ser criativo. Foram criativos. O Carrijo, cara, o Carrijo é um monstro. Aí o Palmeiras trouxe o Giai, né? Trouxe o próprio... Giai que jogou contra o Atlético. Rios. Você não gosta dele. Aí eu tô falando de jogador. O Richard Rios sai do Guarani. Na segunda divisão, o Abel, sabe? Então, às vezes não é só a questão da grana no jogador. Você tem que investir mais no seu staff, enfim, para ajudar o clube a ser mais criativo. Você está falando do Palmeiras aí. Uma coisa que está me chamando a atenção. O Gabriel Grando, nem o Grêmio quer, e o Palmeiras está querendo ele, cara. E o Palmeiras... É porque o Lomba talvez esteja saindo, né? Pois é, mas estou dizendo assim... Eu também não entendo, eu também não entendo, né? Esse movimento. Porque eles veem no Grando alguma valência. Ele veio aqui no modo Visite BH. Pois é, chegou aqui, não virou nada, mas o Palmeiras está negociando para levar ele para lá. Enfim. Ô, gente, falando em negociação... E torcedor atleticano, esta negociação aí, possível contratação, né, de Cristaldo em troca com o Grêmio pelo goleiro Matheus Mendes, que está emprestado ao América Mineiro, teria jogo? Seria interessante para o Galo? E também a possível contratação de Matheus Fernandes do Red Bull Bragantino. Será que seria aí contratações que aumentaria, né, o poder de força do Galo nesta temporada? Quero sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar aquele like aí no vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e se inscrever no canal também, caso você ainda não for inscrito. Forte abraço a todos e até as próximas notícias do Galão da Massa.